Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem e Segue-me essa semana. Nós estudamos Ezequiel. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre Ezequiel, é importante pensarmos um pouquinho no contexto. Ezequiel foi contemporâneo de outros profetas e ele vivia em Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor invadiu e levou muitos deles cativos. Então é importante a gente saber que em Jerusalém houve várias levas de cativos em ocasiões diferentes. E nessa primeira leva, o rei Nabucodonosor havia dado a ordem de que eles deveriam levar os melhores. Então quem foram? Foi toda a realeza, né? O rei, aqueles que serviam como sacerdotes no templo. E nessa primeira leva foi levado o profeta Ezequiel, que servia no templo. Então, olha que interessante, o Senhor chamou Ezequiel, que acabou estando entre os exilados da Babilônia, e ele foi chamado como um profeta nessa ocasião. O Senhor chamou Leí, que veio para as Américas. O Senhor chamou Jeremias, que vivia na mesma época, para pregar na corte em Jerusalém. Daniel também foi levado cativo, mas ele foi levado para a Babilônia e aí ele servia na corte da Babilônia. Então existiam vários profetas em locais estratégicos. O que eu gostaria de dizer é que Deus sabe todas as coisas e que Ele comanda e dirige todas as coisas. E quando a gente vê o profeta Ezequiel cativo, escravo, um certo dia ele tem uma visão. E é super interessante porque nessa visão a princípio, quando a gente vê a visão, a gente pensa o que é que significa, né? O que é que significa? São metáforas, são símbolos, não diferentes de outras visões que outros tiveram, mas vamos tentar compreender um pouquinho sobre essa visão. Ele vê uma voz, né, que ele fala que é uma voz tempestuosa e simboliza a voz do Senhor. E aí nessa mesma visão, ele vê relâmpagos, ele vê fenômenos da natureza, que simboliza o poder de Deus. E aí é uma coisa muito curiosa, porque ele vê rostos, né? E aí ele diz assim, ele viu 4 criaturas, e cada uma tinha 4 rostos. Um rosto era de homem, o outro rosto era de leão, o outro era de boi, o outro era de águia. Lá em Apocalipse, a gente tem uma visão muito semelhante de João, né, com esses rostos e esses animais. Falando sobre essa visão, o profeta Joseph disse que o que João viu foram classes de seres. O que acontece é que Ezequiel tem uma visão muito semelhante, o que possivelmente indica a mesma coisa. O que significava essa classe de seres? Primeiro, o rosto de um homem. Significava o homem, eu anotei aqui, gente, como o ser exaltado entre todas as criaturas. E aí, a ave. A ave simboliza a ave exaltada sobre todas as criaturas. Aí eu tenho o boi, que é exaltado entre todos os animais domésticos. E o leão, como vamos dizer assim, o animal exaltado entre todas as feras. Mas acima, né, desse homem que estava sobre todas as criaturas, e cada criatura nas suas classes tinha o domínio, né? Quando a gente vê assim o leão, o rei da criação, ele está ali como líder daquela classe de animais. Ele viu o trono de Deus. E esse trono de Deus era muito mais poderoso que tudo isso. Ele viu o poder de Deus, a sua glória, a sua majestade. Então a gente fica pensando que todas as coisas estão governadas por um Deus que sabe tudo. Ele sabe o que permite, o que não permite, ele comanda
o universo. E olha só como é lindo, porque a gente viu que Jeremias, quando foi chamado profeta, o Senhor disse para ele: antes que te formasses no ventre, eu te conheci. E as nações te dei para o profeta. Agora ele está chamando o profeta Ezequiel. E de igual maneira, Ezequiel está tendo uma visão da grandiosidade de Deus e das suas obras, do seu poder. E mais adiante a gente vê quando o Senhor vai lá e ele faz toda essa preparação com Ezequiel, como todos os profetas são preparados pelo Senhor. E nesse momento o Senhor diz para ele, que o colocou por atalaia. Ou seja, ele seria o atalaia. Ele seria a voz de advertência. E muito me chamou a atenção porque aí a gente fica pensando, o que é que faz uma atalaia? Uma atalaia é uma sentinela. É muito comum a gente passar nos quartéis e ver uma atalaia. Um guarda que fica de sentinela. Aí o que é que ele fica? Ele fica vigiando o local. Eram muito comuns nas cidades você ter atalaias. Era aquela pessoa que ficava numa posição mais alta do que o povo e ele ficava vigiando. E em qualquer sinal de perigo, ele tinha a obrigação de avisar ao povo. E é interessante porque um atalaia, ele também corre muito risco. Ele é alguém que está, de certa forma, vulnerável ao ataque do inimigo. Porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer é matar ou tirar de cena o atalaia. Porque é ele que protege o povo, ele que avisa quando o inimigo vai atacar. Então um profeta é também um atalaia. É aquele que vai advertir o seu povo. É aquele que vai lembrar o caminho do Senhor. E Ezequiel, ele foi chamado nesses tempos tão difíceis, exilado, cativo, mas ele deveria ser essa voz de advertência. Era ele quem deveria lembrar ao povo de Israel a condição que eles estavam. Porque eles escolheram aquela condição. Eles escolheram estar naquela situação. E tudo o que eles estavam passando foi escolha deles. Então é muito interessante porque um profeta é um atalaia. E muitas vezes nós podemos também ser uma voz de advertência. Nós podemos também prevenir o nosso próximo. Nós também podemos ajudar as pessoas a compreender a palavra de Deus. Eu achei linda uma citação que eu encontrei no Manual do Instituto, do presidente Benson, onde ele fala sobre ser uma atalaia. Ele diz assim, é lindo, como atalaia na torre de Sião, é nosso dever e direito, como líderes, denunciarmos os males de hoje. Gente, quais seriam os males de hoje? Será que dá para a gente enumerar a maldade do mundo? Males que ameaçam o próprio fundamento de tudo o que nos é caro, como verdadeira Igreja de Cristo e como membros de nações cristãs. Olha só, nós temos uma missão de sermos atalaia, de denunciarmos os males de hoje, de ajudarmos Sião. Ele continua dizendo assim, como um desses atalaias que sou, isso é um profeta de Deus falando, com profundo amor à humanidade, aceito humildemente essa obrigação e desafio, empenhando-me com alegria a cumprir sem temor o meu dever. Em tempos sérios como estes, não podemos permitir que o medo de críticas nos impeça de levar adiante o nosso dever. Mesmo com risco de nosso conselho ser taxado de político, visto que o governo se está infiltrando cada vez em nossa vida cotidiana. As coisas que ameaçam nossa vida, nosso bem-estar, nossas liberdades, são exatamente as que alguns de nós vêm tolerando. Muitos são os que não querem ser perturbados, preferindo gozar de sua confortável complacência. Gente, essa citação está no Manual do Instituto,
na página 267 do Presidente Benson. Ele fala exatamente isso, sobre as coisas que ameaçam o nosso bem-estar, a nossa liberdade. Nós precisamos sim erguer as nossas vozes. Muitas vezes eu penso, né, se Cristo estivesse na Terra hoje, como seria, né? Como seria essa voz de advertência? Não é fácil, não é, ou melhor, não é difícil a gente perceber, não é difícil a gente perceber de que lado Cristo estaria. Porque a doutrina de Cristo é uma só, ela é a mesma, né? Ele vai sempre estar a favor da liberdade, que é o nosso bem mais precioso. E Ezequiel foi chamado para isso, para ser esse atalaia, para dizer, olha, vocês chegaram aqui por suas escolhas, agora vocês vão arcar com as consequências. Mas se vocês se arrependerem, existe um Deus misericordioso que está disposto a te perdoar e a te amar. Mais adiante, eu gostei de tantas coisas de Ezequiel, porque ele tem tantas visões, né? A vara de Judá, a vara de José, de Efraim. E a gente vê sobre o livro de Mórmon, o Vale dos Ossos Secos, tem tanta coisa. Mas teve uma coisa que me impactou quando ele fala sobre os pastores de Israel, aqueles que estavam mais preocupados consigo mesmo, aqueles que estavam preocupados mais com o seu bem-estar do que o bem-estar das outras pessoas. E isso, gente, é para nós, é para todos nós. Às vezes a gente sabe que tem tanta gente que a gente precisa ministrar, às vezes a gente não faz a nossa parte como ministradores. A gente pode tanto, né, aliviar, de repente, o fardo de uma presença de socorro ou do nosso bispado, e às vezes a gente não faz o que deveria. Mas ele fala sobre os pastores. Ele fala que Cristo, né, é o nosso bom pastor. Mas ele deixou pastores em Israel. Ele deixou líderes em Israel. E esses líderes devem olhar para as ovelhas. E essas ovelhas muitas vezes se vão, morrem, né, e não são resgatadas. E aí eu achei também no Manual do Instituto uma citação muito linda, né, que fala exatamente sobre isso, que diz assim, ó, vamos ver, presidente Kimball, aqui, ó. Ao contrário do cuidado do Senhor com seu rebanho, os pastores de Israel cuidavam de si próprios, mas não das suas ovelhas. Ou seja, estavam mais preocupados com eles. Os pastores negligentes não fortaleciam a enferma, nem amparavam a ferida. Não saíam em busca da desgarrada e não procuravam a perdida. Tudo o que qualquer genuíno pastor faria por seu rebanho, em vez disso, dominavam com forças e crueldade e a deixavam sós e à mercê das feras. Então, o que é que faz um verdadeiro pastor? Um verdadeiro pastor vai cuidar das ovelhas. Um verdadeiro pastor vai fazer o que disse o presidente Benson, vai falar sobre os males dessa época, vai advertir o seu povo, vai cuidar das suas ovelhas. Então, que o Senhor realmente nos ajude para que a gente possa ser pastores em Israel, para que a gente possa também ter essa voz de atalaia, de advertência ao povo, que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa contribuir mais para o reino de Deus. Ezequiel fala sobre a coligação de Israel, sobre esse momento precioso e que temos visto se cumprir nesses dias. Nós somos parte disso. Nós somos essa geração chamada a coligar Israel. Então que façamos a nossa parte, que a gente possa levantar a nossa voz e que a gente possa denunciar os males da nossa época. Não vamos ser complacentes, como disse o presidente Benson. Outro dia eu vi uma cena muito difícil na escola. Um menino, ele estava simplesmente fumando maconha dentro de uma sala de aula. E eu fiquei pensando, poxa vida, antes a maconha era na frente da escola. De repente, ela entrou para as dependências da escola
ela passou a ser usada nos banheiros. Agora ele estava ali, na sala de aula. E o pior, ele achava que não era nada demais. E aí, como já foi dito, uma geração perversa. E como se cria uma geração perversa? Quando não se ensina a doutrina de Cristo, quando se deixa que as ideologias dos homens entrem nos lares, entrem nas casas. Então, que a gente possa ter muito cuidado, nos aproximamos de uma eleição. Não existe candidato perfeito, mas é o nosso país, é a nossa família. Que possamos defender aquilo que nós acreditamos, que possamos defender as nossas liberdades, que possamos defender os princípios e a doutrina de Cristo e ser atalaia, não ser omissos, não ser complacentes e não ter vergonha se seremos criticados, se seremos ameaçados. É muito mais importante dormir com a consciência tranquila que estamos denunciando os males da nossa época. E mais do que denunciar, que possamos ser uma luz para esse mundo decaído. Que os santos possam florescer, que nós possamos nos erguer, defendendo a retidão, defendendo a verdade. Que não cometamos os mesmos erros que fez a Israel antiga. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que nos dê o Espírito Santo, que nos dê discernimento e vontade de fazer o certo. Sou tão grata por esse evangelho. Eu sou tão grata por saber essas coisas. Outro dia eu vi um discurso na minha ala em que foi dito, né, que durante o período de pandemia 50 mil pessoas ficaram inativas no Brasil. 50 mil pessoas não voltaram à igreja depois da pandemia. Precisamos ser melhores pastores. Precisamos ajudar essas pessoas, a essas ovelhas perdidas e fazer o nosso papel de pastor. Lembrar a elas dos verdes pastos, do campo maravilhoso, das companhias, do redil. Que a gente possa lembrar para elas como é bom ser membro da igreja, como é maravilhoso saber que existe um Deus. Saber que existe um Deus que sabe tudo. E era isso que eu queria te contar. Queria te contar que existe um Deus que comanda todas as coisas, um Deus que pôs Ezequiel como atalaia e que nos coloca também como atalaia, que possamos prevenir o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser cheios do seu amor e bondade. E até a próxima.